Carlos Baraldi, né? Eu sou professor de cirurgia da casa, né? Sou colega aí do professor Ângelo, do professor Quevedo, do professor Adriana, que acho que já deram aula para vocês, né? E estou muito feliz aqui com a oportunidade de compartilhar com vocês alguma coisa sobre exodontia, né? Um tema que eu sempre gostei de ensinar na teoria e na prática, né? Claro que a exodontia ela é muito prática, né, pessoal? E nesse semestre aí que a gente está no ERE, é uma experiência nova de tentar trazer isso para vocês de forma um pouco mais teórica. Então, gente, tipos e princípios de exodontia. Lembrando que a exodontia ela é o ato cirúrgico de remoção dos dentes, tá, gente? Trata-se de uma atividade que é privativa nossa, nós cirurgiões dentistas, né? Nenhuma outra especialidade médica ou de enfermagem ou, enfim, outras profissões de saúde praticam exodontias, né? Salvo cirurgia de cabeça e pescoço, em que em alguns tipos de ressecção as exodontias são necessárias, né, no tratamento, principalmente de tumores aí da face, né? Mas, de uma forma geral, é uma atividade que o cirurgião dentista pratica on a daily basis, tá? É uma atividade muito frequente, né? E a principal indicação de exodontia, gente, é para tratar de doenças dentais evoluídas que não permitam o tratamento com outras formas de odontologia restauradora, ou endodontia, ou tratamento periodontal, seja ele invasivo ou não. Então, quando a lesão, né, a lesão periodontal, a lesão cariosa ou a lesão endodôntica, né, ou muitas vezes uma combinação entre essas lesões, comprometem a tal ponto ou os tecidos de suporte ou o próprio tecido do dente, a ponto de você não ter mais condições estruturais de recuperar esse órgão, é necessária a exodontia. Então, tenham sempre isso em mente, porque mais adiante vocês vão entender que às vezes o paciente nem sempre associa a extração ao problema dentário que ele tem, né? Muitas vezes o paciente associa a extração muito mais. O paciente muitas vezes associa muito mais a exodontia com a recuperação do dente. Então, às vezes na cabeça do paciente, no imaginário dele, ele está extraindo ou para colocar uma prótese, ou às vezes no imaginário do paciente ele está extraindo porque o dentista quis extrair. Ensinar o paciente ao longo da vida dele é uma tarefa importante para nós, né? Para melhorar a percepção que o paciente tem da própria saúde. E eu digo isso com especial atenção de vocês quando os tratamentos são invasivos, quando eles envolvem cirurgia. Aí a educação em saúde é ainda mais importante, porque a cirurgia normalmente é um procedimento irreversível. Outras situações em que nós indicamos exodontias é, por exemplo, durante um tratamento ortodôntico. Então, você vai indicar uma exodontia, por exemplo, para tratar uma maloclusão de classe 2, quando o paciente tem o arco superior muito projetado e não se tem uma condição de acomodar todos os dentes superiores com uma boa relação com os inferiores. Ou então, quando o paciente apresenta muitos apinhamentos. Também é uma indicação, uma possível indicação é o tratamento ortodôntico associado a exodontias. Por fim, gente, indicações protéticas de exodontia. O que é uma indicação protética? Por exemplo, um paciente que ao longo da vida perdeu dentes, vamos supor, no maxilar superior. Então, ele perdeu lá aos 6 anos os primeiros molares, aos 12 ele perdeu os segundos molares por cárie. Aí, ao longo da vida, fez uma periodontite, perdeu incisivos e está sobrando premolar e canino dos dois lados, mas daqui a pouco, de um lado só, sobrou só um canino, por exemplo. E aí, aquele paciente, você pode tanto preservar os caninos para fazer uma prótese removível, como eventualmente você pode partir, por exemplo, para a extração dos caninos
e pensar numa prótese total sobre implantes ou mesmo numa dentadura. Isso vocês vão ver em prótese, que às vezes você construir peças maiores é um pouco mais simples e para o paciente que, afinal de contas, muitas vezes custeia isso, é um pouco mais econômico do que construir peças pequenas segmentadas. Tá? E se vocês não tiverem a compreensão disso agora, apenas salvem essa informação lá no HDzinho mental de vocês. Tem algumas situações em que fazer uma prótese um pouco mais extensa torna-se mais simples e mais econômico e algumas vezes se torna menos invasivo também, quando você tem intervenções, dentes que requerem muitas intervenções para o seu tratamento conservador. Em algumas vezes o paciente pode optar por ter um tratamento radical, receber uma extração dentária e uma peça protética um pouco mais extensa. Tenham isso em mente, gente, que tudo isso é tratamento. O dente só vai ter uma indicação de extração se houver uma doença a ser tratada, a doença do próprio dente ou uma incapacidade mastigatória do paciente decorrente da ausência de múltiplos dentes. Então, por mais que possa parecer radical extrair um dente em algumas situações, ou, doutor, o senhor está falando que em algumas situações a gente extrai dentes que seriam tratáveis de outra forma para simplificar o processo de prótese? Sim, eventualmente isso pode ser feito, claro que com muito julgamento, de uma forma criteriosa. Nós podemos classificar as exodontias, gente, um dos temas da aula de hoje é classificar as exodontias, né? Classificações, a meu ver, né? Elas têm que ser simples, têm que ser aplicáveis e têm que correlacionar com a prática do dia a dia. Então, não adianta eu fazer a classificação do professor Baraldi ou a classificação do professor Alexandre, a classificação do professor Ângelo, se elas não tiverem uma boa correlação clínica. Aí só serve para alimentar a nossa vaidade mesmo. Vejam vocês que uma classificação simples, e ela seria ainda mais simples se vocês já estivessem clinicando, é eu dizer que uma extração é feita pela via alveolar, tá? Ou versus, né, uma via não alveolar, ou uma via que eu crio cirurgicamente. Então, vamos tentar diferenciar isso para vocês, tá? Extração pela via alveolar é aquela extração que nós vamos fazer removendo o dente pela embocadura do seu próprio alvéolo, sem fazer grandes intervenções nessa estrutura. Então, eu não vou ficar removendo muito osso, eu não vou ficar fazendo grandes acessos gengivais para fazer a remoção do dente. Não vou usar de muita técnica cirúrgica invasiva, nem de muita dissecção tecidual. Vocês entendem a palavra dissecção? Se não entenderem, me chame aqui que eu explico o que é isso. Tá? Então, basicamente, a minha extração vai envolver o dente que eu vou remover e os tecidos de suporte, tanto ósseo quanto gengival, próprios desse dente. Eu não vou mexer em muito mais coisa. Só que isso é ótimo quando a gente consegue fazer isso, porque eu estou sendo menos invasivo. Eu só estou trabalhando na interface tecidual do dente que eu vou extrair. Isso é ótimo quando eu posso fazer. Se eu pudesse fazer todas as minhas extrações assim, ou a maior parte delas, sempre vai ser uma boa notícia. Para o cirurgião, para a cirurgiã e principalmente para o paciente que está recebendo o tratamento. Por quê? Porque quanto menos tecido eu envolver, de uma forma geral, menos células, menos tecido, menos inflamação eu vou produzir e com isso as minhas respostas biológicas a essa extração, desde a dor pós-operatória até o processo inflamatório que pode eventualmente resultar em algum edema ou em alguma limitação funcional para o paciente, e até o processo de cicatrização que vai suceder a esse tratamento, tudo isso vai, ao envolver menos estrutura, vai ser mais rápido, menos traumático, com menos sintomas. Então, sempre que a gente puder fazer uma extração pela via alveolar, ótima notícia. Vamos tentar fazer. Contudo, gente, existem dentes que não têm condições anatômicas de serem extraídos pela via do seu próprio alvéolo. Quer seja porque eles têm raízes com curvaturas, raízes com hipercementose, raízes múltiplas, né? Por exemplo, existem molares superiores lá com raízes muito divergentes, que muitas vezes nós somos obrigados a separar o dente em fragmentos para sua extração. Tem umas manobras para isso que vocês vão aprender
ao longo do tempo, né, nesse semestre e no próximo, que são manobras cirúrgicas para você construir vias para a remoção desses dentes. Aqui vocês estão vendo uma cirurgia de extração, em que 2 premolares foram extraídos e, vejam, nós criamos uma via aqui por meio de osteotomia, né, uma osteotomia bem conservadora, só envolvendo a tábua vestibular, mas eu já criei uma via para que esse dente fosse removido. Então, quando eu crio vias, eu vou dizer que a minha extração foi uma extração pela via não alveolar, não foi pela embocadura própria do alvéolo. Eu tive que criar uma via adicional por meio de cirurgia. E como essas cirurgias, tá? Essas exodontias, elas exigem um grau maior de manobras, uma dissecção tecidual um pouco maior, né? Não que seja grande isso, tá, gente? Né? Mas é maior do que numa extração de via alveolar. Eu vou manipular mais tecido. Aí eu vou denominar essa minha extração de extração complexa. Tá? E a extração pela via alveolar, você pode chamar de várias formas. Tá? Eu gosto do termo não complexa, que é como está traduzido lá no livro de texto de vocês, do Myron Tucker, tá? Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. É um livro que está na 6ª ou 7ª edição já, em português, e um livro muito interessante para a gente seguir, em termos intelectuais. A via alveolar é a via preferencial, como eu comentei com vocês. Por quê? Porque ela vai resultar em menos traumatismo. Uma pena, nem sempre, gente, ela é possível. Quando ela não é possível, sem problemas, o nosso tratamento é importante para a saúde daquele indivíduo, daquela pessoa que tem uma doença dental. Não vem ao caso de descrever qual, mas quando a extração é indicada, mesmo que ela resulte em um pouco mais de cirurgia, em sendo um indivíduo saudável ou tendo problemas de saúde controlados, ela deve ser realizada. E se a gente precisar manobrar um pouco mais de tecido para isso, não é um problema, gente. Mas, professor, tem que fazer uma incisão, tem que descolar um pouco mais a mucosa, tem que fazer uma ostectomia. Às vezes a gente tem que dividir o dente em fragmentos. Sim, às vezes nós temos que lançar a mão dessas técnicas. Mas é muito seguro, gente, muito bem tolerado pelo paciente e são intervenções que são feitas há muitos anos. Estão para lá de testadas. A questão morfológica do dente, né? Então, formato das raízes, a quantidade das raízes, se elas têm ou não dilacerações, assim como a profundidade no osso alveolar, é diferente eu extrair uma raiz curtinha do que eu ter que tirar um canino com a coroa fraturada, por exemplo, um dente bem longo, bem bojudo, né? É diferente eu ter que extrair um incisivo central inferior do que extrair um segundo molar inferior, com 2 raízes, por exemplo. É um dente que dá muito mais trabalho na sua extração. Tá? E, então, a profundidade no osso alveolar, né, a localização do dente, a sua morfologia, são determinantes, muitas vezes, para eu escolher por uma técnica pela via alveolar ou por uma técnica pela via não alveolar. Mas também, gente, o grau de destruição da coroa. O grau de destruição da coroa, ele também determina muitas vezes. E vejam vocês, com a odontologia restauradora sendo cada vez mais eficiente, cada vez mais aplicável, instalações com resina, coroas, pontes, seja lá o que for, são muitos recursos que a gente tem para conservar a dente hoje em dia, e isso é ótimo. Né? Agora, muitas vezes, quando o paciente vai receber uma extração, é porque a coroa, principalmente do seu dente, ou já sofreu múltiplas intervenções, ou teve cárie, seja ela depois de uma restauração, ou seja uma cárie profunda no próprio dente natural daquele paciente, que já destruiu bastante a coroa e muitas vezes o dente recebe a indicação de extração porque ele tem os seus bordos com localização subgengival. Com isso, gente, a maior parte das vezes nós vamos ter que lidar com um grau de destruição da coroa bastante expressivo.
Quando é que isso não acontece? Nas extrações com finalidade ortodôntica. Aí sim, muitas vezes nós vamos extrair dentes. O dente em si, o órgão em que a gente vai extrair, ele está livre de doença, ele está intacto em muitas situações. Então, do ponto de vista de eu acessar o dente, conseguir usar uma pinça do tipo fórceps, ter acesso às estruturas gengivais, tudo é muito saudável, né? Só que, por outro lado, às vezes a gente tem muito mais cuidado em fazer extrações com finalidade ortodôntica, porque exatamente o meu paciente ele está com, né, ele tá com um problema de saúde, que é a má oclusão, mas que absolutamente não ameaça a vida dele. Ao contrário de quando eu estou tratando uma infecção, como uma destruição coronária, em que o paciente tem muito mais sintomas e muito mais limitações em relação à saúde bucal do que propriamente um jovem, um adolescente, uma criança que vem buscar o atendimento com uma extração com finalidade ortodôntica, né? Então, veja, cada situação vai ter suas peculiaridades e vai nos testar nas nossas habilidades, na nossa atenção, de jeitos diferentes. E com o tempo vocês vão aprender a lidar bem com isso. Outra classificação que a gente pode ter em mente, gente, é classificar a nossa intervenção de acordo com o número de dentes, e aí eu vou falar para vocês, dentes contíguos, tá? Ou dentes localizados na mesma região. Número de dentes contíguos, então, que eu vou ter que remover. Se eu vou remover um dente de forma isolada, eu vou dizer que a minha extração é uma extração simples, ou é uma extração unitária. E se eu tenho que remover mais de um dente no mesmo setor, eu vou dizer que a minha extração é uma extração múltipla. Tá? Por que é diferente uma extração da outra, gente? Porque muitas vezes nas extrações múltiplas, eu preciso fazer algum trabalho de regularização alveolar aqui, depois da minha extração. Normalmente a minha extração múltipla, eu vou estar pensando em algum tipo de reabilitação para esse paciente, e a reabilitação normalmente vai envolver próteses que são suportadas na mucosa. Dentadura, prótese removível, que vocês acho que vocês estão vendo um pouquinho já na pré-clínica, na área de prótese. Não estão vendo ainda, vão ver logo, logo. Tá? Então, nessas situações aqui, eu preciso ter cuidado para conformar o rebordo alveolar para receber esse tipo de prótese. E mesmo que contemporaneamente, em muitas situações, a gente use prótese sobre implantes, quando eu tenho extrações múltiplas e vou reabilitar com peças protéticas contíguas, né? Contíguas é que vão ter múltiplos dentes protéticos na mesma peça, eu vou sempre dar uma trabalhada no meu rebordo para que ele resulte numa forma tal que combine, que converse bem com aquela prótese. Isso vocês vão ver ao longo, de novo, do próximo semestre. Tá? Mas também o tipo de reabilitação que o meu paciente vai fazer, às vezes, determina peculiaridades que eu devo prestar atenção na minha cirurgia. Outra questão importante que eu queria colocar para vocês é que esse tipo de extração aqui, ó, tem um dente pré-molar. Esse paciente está dentro de um tratamento ortodôntico. E esse paciente ele está recebendo uma extração de um pré-molar, que esse aqui não está rígido, tá? Mas mesmo que ele tivesse rígido, tá, gente? Eu tenho um dente unitário para ser extraído, então é uma extração simples, uma extração unitária, mas que ela está localizada, o sítio da minha extração, o dente que eu vou extrair, está localizado entre outros dois dentes. E essa é uma situação que às vezes nos impõe bastante dificuldade, gente, né? Porque faz de conta, faz uma analogia que vocês são manobristas lá numa grande festa, né? Tá todo mundo chegando ao mesmo tempo, tem um monte de carro no pátio e tem poucas vagas, tá? E vocês têm que ter cuidado para cuidar do carro que vocês estão dirigindo e dos que estão ao redor, tá? Aqui, essa analogia cabe muito para explicar a situação que a gente vivencia na prática, que quando eu tenho que extrair um dente entre outros dois dentes rígidos. Porque o meu espaço aqui, tanto para instrumentação, né, para aplicar uma alavanca, para aplicar um fórceps, para aplicar até um descolador gengival, né, ou mesmo quando eu preciso, muitas vezes eu preciso cortar esses dentes aqui, fazer odontosecções neles. Então, o meu espaço para instrumentar com a broca é muito mais limitado. Nem sempre eu consigo entrar no ângulo mais favorável
que eu gostaria de entrar para fazer essas abordagens. A nossa visualização, às vezes, é um pouco pior dessas estruturas. Então, as extrações unitárias, principalmente quando eu tenho um dente entre outros dois dentes, muitas vezes nos exigem bastante do ponto de vista técnico. Então, tenho isso em mente para vocês, né? Porque essas coisas que eu estou colocando como exemplos aqui provavelmente vão influenciar vocês na prática e devagarinho a gente vai aprendendo a planejar, tá? O que é planejar, gente? É pensar quem vai fazer a intervenção, né? No começo vocês vão planejar para vocês mesmos, tá? Então, por exemplo, no ambulatório de ESO. No ambulatório de ESO eu recebo o paciente, eu vou examiná-lo, vou perguntar sobre questões de saúde geral, vou diagnosticar, muitas vezes a gente tem que radiografar aquele paciente e vou executar o tratamento. Normalmente é o próprio aluno ou aluna que está fazendo todas essas manobras de entrevista, de radiografia, de bate-papo com o paciente, vai ser ele ou ela o cirurgião principal. Ou, às vezes, eu vou fazer esse trabalho para o meu colega, eu estou na posição de assistente naquele dia, mas muitas vezes eu estou identificando o paciente, diagnosticando e planejando para o meu colega de dupla. Então, às vezes a gente planeja para a gente fazer, é a maior parte das situações, e às vezes a gente vai planejar para alguém que vai realizar essa intervenção. Tá? Isso é muito comum em clínicas grandes. Tá? Eu vejo muitos de vocês formados indo trabalhar em clínicas grandes. Então, a clínica grande normalmente é o doutor ou a doutora que recebe o paciente, faz a conexão daquele paciente para tornar ele cliente da clínica, radiografa, faz o planejamento, dá o orçamento, e o paciente topou. Ah, beleza. Então, você topou hoje na segunda, quarta-feira, o senhor tem uma sessão de extração aqui, na quarta-feira é a doutora XYZ que vai estar lá, não é sempre o mesmo dentista que recebeu o paciente. Então, tem situações que vocês vão planejar para outra pessoa realizar o procedimento. Então, vocês têm sempre que pensar quem vai fazer, quando vai ser feito e como vai ser feito. E o como como no sentido técnico, mas também como pensando quais são os recursos que eu preciso para fazer aquela extração. Isso é que é planejar, tá, gente? Não é algo metafísico. E dentre as principais coisas que a gente tem que pensar ao planejar uma intervenção é quanto tempo ela vai levar. Tá? Essa extração aqui vai levar 30 minutos, 40 minutos, ou não, essa é uma extração mais complexa. Eu vou marcar 1 hora para esse paciente. Claro, esse problema que eu estou colocando para vocês, ele é muito do meu dia a dia. Eu sou cirurgião, eu sou professor, mas sou clínico também. Tenho o meu consultório onde eu executo cirurgias lá. E eu tenho que dizer para minha secretária, olha, marca dia tal, horário tal, tanto tempo de sala, para que eu possa realizar aquela cirurgia, atender aquele paciente com tempo e que eu não atrase todos os demais. Além disso, o paciente também gosta de saber, olha, quanto tempo vai levar a minha cirurgia, doutor? Né? Eles querem preencher uma ansiedade deles, porque a consulta odontológica nem sempre é o melhor dos programas, né? Eles querem saber quanto tempo eles vão levar ali, combinar para, puxa vida, que horas passa o ônibus aqui na Ramiro, que eu vou pegar para ir para minha casa, né? Os alunos do noturno convivem muito com isso, né? Porque os pacientes às vezes têm que pegar a agenda de ônibus ali da noite, que nem sempre é a mesma do dia, tá? Então, é importante estimar o tempo que a intervenção vai levar e tenham isso na cabeça de vocês. Por quê? Porque na clínica de ESO, quando vocês entrarem, né, talvez não tenha essa preocupação ainda. É a primeira extração que vocês vão fazer. Não tem outro paciente depois, tá? Então, o programa daquele período de tempo é ter aula comigo, com o professor Quevedo, né? Depois que vocês saem dali, vocês vão embalar o material de vocês, vão para casa. Mas no dia a dia do clínico, as coisas não são assim tão simples, tá? Geralmente você vai fazer o teu paciente cirúrgico e provavelmente vai ter outro paciente depois. Então é importante que você tenha uma estimativa de tempo para agendar de forma correta. Seja você agendando para você mesmo ou agendando para um outro colega que vai realizar a cirurgia, no caso de ser o teu colega de dupla ou no caso de ser você no futuro está trabalhando numa clínica aí multidisciplinar em que você não é exatamente a pessoa que vai
fazer aquela extração. Outra coisa importante, gente, é saber os materiais que vocês vão usar. Saber os materiais. Então, eu acredito que vocês tenham tido, se não tiveram ainda, terão aula de instrumental cirúrgico. Instrumental numa exodontia, normalmente eu preciso do material de anestesia, eu preciso de um espelho, eu preciso de uma seringa Carpuli, de anestésico, tá? Isso é importante também, decidir que anestésico vai usar, quanto de anestésico vai usar, tá? Para ter isso ali pertinho da gente na hora da cirurgia. Não ter que ficar indo buscar toda hora, ou se eu estou no consultório, não ficar abrindo gaveta toda hora. Então, ter os materiais necessários. Ah, professor, esse caso aqui, puxa vida, eu acho que eu vou precisar abrir um retalho. Então, puxa, já vou ter uma lâmina de bisturi ali disponível, né? Vou ter um sindesmótomo, vou ter um descolador, vou ter alavancas, né? Alavancas é um instrumento que é mais personalizável de todos, né? Tem gente que gosta de alavanca de ponta grande, tem gente que gosta de alavanca de ponta estreita, né? Então, a alavanca é um lugar onde cabe um pouco de subjetividade entre os diferentes profissionais, tá? Puxa vida, é um dente que eu vou fazer uma extração ortodôntica, um pré-molar superior, tá entre outros dois dentes, será que não é bom usar um fórceps? Ah, mas que fórceps eu vou usar? Será que eu vou usar um fórceps número 1? Será que eu vou usar um fórceps 156 para pré-molar? Então, é interessante já ter isso previsto. Por quê? Para estar na mesa. Ou, professor, mas eu não quero deixar na mesa aberto, mas aí eu deixo no meu balcão, esterilizadinho, o pacote fechado, mas está pronto para usar. Eu não preciso sair e buscar isso no meio do meu procedimento, né? Ou então, se é um procedimento que o professor Alexandre olhou o meu caso, professor, e diz que ele acha que eu vou ter que fazer uma mastectomia, que eu vou precisar usar o motor. Puxa vida, então eu já vou deixar o motor pronto, reservado. Vou deixar na minha bancada ali, tudo organizadinho. Para quê? Porque se eu precisar usar, eu não preciso parar no meio do procedimento e perder tempo do meu procedimento, tempo que eu podia estar dedicando para o meu paciente, que é a pessoa principal ali nessa relação, é a figura que está necessitando de cuidado, tomar tempo meu, largando meu paciente para ir buscar um motor, sei lá, no almoxarifado. Ou então, se eu estou no meu consultório, mas eu só tenho, eu tenho 2 salas lá na minha clínica. Uma tem motor, a outra não tem. Aí eu estou fazendo a minha extração na sala que não tem motor, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para ir buscar o motor, aí eu volto, eu monto. Então, é interessante eu ter uma ideia dos materiais necessários. Eu não sei se vocês leram um livro chamado A Arte da Guerra. Tá? A Arte da Guerra é um livro clássico, né? Para quem gosta de negócios, é um livro interessante também, né? Se vocês não tiverem a oportunidade de ler, se tiverem a curiosidade, leiam, né? Mas tem um capítulo lá do livro que ele vai dizer o seguinte: olha, demonstre força, tenha o seu exército bem armado, né? Na cirurgia é a mesma coisa, gente. A gente prefere errar pelo excesso. Eu vou levar, às vezes, materiais que eu acho que posso usar e, de repente, eu não vou usar naquela cirurgia, mas é importante que eles estejam lá. Por quê? Porque se eles forem necessários, eu estou prevenido. De novo, tem a questão do tempo? Tem, com certeza. Mas também, psicologicamente, isso dá um conforto mental para vocês. Tá? Por quê? Porque se eu precisar do instrumento XYZ, eu sei que ele está disponível. E eu não preciso ficar me preocupando com isso, eu posso concentrar os meus neurônios ali de novo, no meu paciente, que é a pessoa que mais precisa de mim naquele momento do atendimento. Quando vai fazer, quanto tempo vai levar, quem vai fazer, também é uma outra pergunta importante, né? Então, qual vai ser a equipe que vai atender esse paciente? No caso do ambulatório de anestésio, sempre vai ser você e a sua dupla, né? Ou vai ser você e o monitor. Ou, aquele caso, o professor disse que quer fazer uma demonstração comigo. Então, vai ser você e o professor ou a professora que estiver lá disponível. Pode ser o professor Alexandre, eu, o professor Fredo, a professora Adriana. Vejam vocês que é interessante a equipe estar definida. Tá? E no ambulatório de ESO, a equipe é a dupla que vai cuidar daquele paciente e ainda tem de sobressalente, né, o professor ou a professora orientadora, que é o chefe da equipe naquele dia. Tá? Sempre vai ser o professor ou a professora, o responsável técnico ali pelas cirurgias. Em muitas situações, quando vocês estão ainda pegando mão, a gente termina muita cirurgia para vocês, tá? Com o auxílio dos nossos monitores, das nossas monitoras também,
já são alunos que têm um pouco mais de corrida do que vocês têm. Então, é uma metodologia de ensino que eu gosto muito. Eu acho muito divertido fazer o ambulatório de anestesia e o ambulatório de ESO. Tá? Por quê? Porque a gente vê vocês aprendendo uns com os outros, né? Então, eu e a minha dupla, a gente aprende junto, né? Mas é muito legal ver a relação que os monitores têm com vocês, tá? Então, ali desenvolve amizade, às vezes sai até casamento. Mas se desenvolvem amizades bem legais ali no ambulatório de ESO. Por quê? Porque o aluno de ESO ele está começando a clinicar, né? O aluno de anestésio é a primeira clínica que vocês entram com o paciente de vocês. Mas muitas vezes o monitor, a monitora, ele é do 9º semestre, é do 10º semestre, às vezes é do 8º. Então, eles já estão ali 4 semestres por frente de vocês, tem uma diferença de idade, de treinamento que é bem interessante, tá? Então, saem amizades bem interessantes dentro desse processo, né? E é uma das coisas que eu mais, por exemplo, na minha graduação eu não tive isso, tá? Eu já fiz graduação faz tempo, mas eu não vi essa relação do monitor ou da monitora, né? Dos monitores com os alunos, tá? Porque a faculdade que eu estudei era tempo integral, era manhã e tarde, todos os anos, então você só conhecia e só convivia com o pessoal da sua sala. Não convivia com o meu aluno mais velho, nem com o aluno mais novo, em nenhum momento, só na hora dos intervalos. Tá? Então, acho que é uma relação que eu quero que vocês aproveitem muito. Além disso, gente, já introduzindo um pouquinho o tema da cirurgia para vocês, né? Tanto na cirurgia 1, 2 e 3, que vocês vão cursar depois, vai ter a figura do instrumentador. Vocês vão entrar com uma equipe que já às vezes vai ter 3 pessoas, às vezes vai ter 4 pessoas, vai ter um circulante também. E quando a gente vai especialista para o hospital, vocês podem perguntar isso para os nossos residentes lá da cirurgia, muitas vezes ainda eu tenho a figura do anestesiologista presente com a gente quando o paciente vai ser atendido com qualquer tipo de sedação ou anestesia geral. Tá? Então, quem vai fazer o procedimento? Vocês estão nesse nível aqui, tá, gente? Vocês estão no nível de cirurgia agora, cirurgias mais simples, menos invasivas, em que a figura do cirurgião principal, naturalmente, é essencial. Sem ele não sai, sem o cirurgião principal e sem paciente não sai cirurgia de jeito nenhum. Né? Tem que ter os dois ali se encontrando, pelo menos. E na maior parte das exodontias, em parte das exodontias, do setor anterior, dentes rígidos, é possível trabalhar sozinho ou você e um circulante que não está em contato direto com o paciente, está só te alcançando o instrumental. Tá? E em grande parte, aí sim, esmagadora maioria das exodontias, você pode fazer em dupla. O cirurgião principal, a cirurgia principal e um assistente. Né? O assistente, no caso nosso aqui na graduação, vai ser um colega de vocês de sala. Tenho lá uma dupla de colegas que estão lá se ajudando. Né? Um entra na posição de cirurgião principal e o outro na figura de cirurgião assistente. Os dois estão lá paramentados, manipulando o instrumental estéreo, tocando no paciente para realizar o tratamento. Então, esse é o nível que vocês vão enfrentar agora. No consultório do dia a dia, ou nas clínicas do SUS em que vocês vão trabalhar, muitas vezes o assistente ou a assistente pode ser um profissional de nível técnico. Então, um auxiliar de saúde bucal ou mesmo um técnico de saúde bucal podem perfeitamente fazer, às vezes são treinados para isso, tem formação, tem habilitação para fazer o auxílio cirúrgico para vocês. Tem alguma pergunta até agora? Oi, professor, boa noite. Oi. Tudo bem? Noite. Tudo ótimo. Eu fiquei com uma dúvida, o senhor disse que poderia explicar sobre dissecção tecidual. Boa. Às vezes eu uso uns termos técnicos, tá, gente? Dissecção é separação dos tecidos. Não teve nada ainda. Toda vez que eu faço uma separação de tecido, então, por exemplo, eu vou fazer uma sindesmotomia, tá? O que é uma sindesmotomia? Eu vou entrar com um instrumento entre o dente e o tecido gengival e vou separar o tecido gengival do dente. Isso é uma sindesmotomia. Então, eu estou realizando o que a gente chama de diérese, que é uma manobra de separação dos tecidos. E essa separação normalmente se dá determinando planos teciduais, tá? Por exemplo, eu separo a gengiva do dente, ou eu separo o periósteo do tecido ósseo, né? Ou eu separo a pele do tecido subcutâneo, né? Ou separo o músculo do osso, tá?
Então, esses são diéreses, é uma manobra que a gente chama de manobra cirúrgica fundamental. Então, a manobra cirúrgica fundamental, a primeira das manobras cirúrgicas fundamentais é a diérese. Cortar os tecidos ou eu vou separá-los por planos. Fez sentido isso, mais ou menos? Sim, deu para entender bem. Obrigada. Tá, obrigado. Obrigado pela pergunta. É importante, gente, pensar em cenários que vocês vão enfrentar durante a cirurgia. Então, peguei lá sei lá, doutor, um molar, vou extrair um 16 do meu paciente, tá? Então, o dente 16 é um primeiro molar superior. Eu sei que ele tem 3 raízes, tá? Puxa vida, mas ele tem 3 raízes, né, professor? Será que eu vou conseguir remover esse dente inteiro? Ou será que se eu não conseguir mobilizar ele inteiro, eu vou ter que separar ele individualizando as raízes? Fazendo o que a gente chama de odontossecção. E eu preciso ter esse cenário lá na minha cabeça, tá? Porque se eu quiser fazer odontosecção, primeiro, eu tenho que me sentir confortável em fazer, do ponto de vista técnico, tá? Se vocês não se sentirem confortáveis agora, é porque vocês estão começando. Mas um aluno mais experiente, muitas vezes ele se sente confortável em fazer uma odontosecção, sabe fazer. Já fez uma com o professor, né? E se sente confortável em fazer. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente, tá? A segunda coisa é que eu preciso, para odontosecção, eu preciso de instrumento, né? Eu preciso de um motor, eu preciso de uma broca esterilizada, preciso que aquilo esteja disponível, tá? E eu já falei sobre vocês isso quando eu falei de planejamento. Eu preciso pensar os cenários que podem surgir e como é que eu vou manejá-los. Outra coisa importante, de uma forma geral, eu preciso informar o paciente que essas coisas podem acontecer, porque senão a pessoa se assusta. Eu fui lá na extração, né? Eu não gravei o nome de vocês aqui para ir dando exemplos, tá, pessoal? Mas sei lá, tá aqui com a Ana Cristina, tá lá de operadora naquele dia. Cirurgia principal, a paciente dela, né? O Gabriel é o paciente dela. Aí ela disse, vamos lá, vamos para essa cirurgia aqui, Gabriel. Beleza, vamos com tudo, vou te anestesiar e vamos fazer, tá? Aí lá pelas tantas, Gabriel, tô vendo que o dente aqui é difícil, vou ter que fazer uma incisão. Ela faz a incisão, tal, o Gabriel já, já não é tão fácil. Aí lá pelas tantas, ela disse, não, Gabriel, agora eu preciso fazer um outro procedimento que é uma odontossecção. Cara, o Gabriel já vai olhar para ela, já vai levantar o segundo pelinho da sobrancelha e dizer assim, vem cá, a Ana não me falou nada disso antes. Puxa vida, eu me preparei aqui, vim correndo do trabalho, não fiz nem xixi ainda e agora essa cirurgia já está aqui, estou aqui há 1 hora e não termina e agora era para fazer uma coisa, já fez outra. Mesmo que esteja certinha a sequência que a Ana está indicando para ele, é legal que o Gabriel soubesse disso antes, tá? Pelo menos tendo uma ideia, não precisa explicar com detalhes, né? Mas vou extrair o molar superior, eu tenho que dizer, olha, o dente molar superior é um dente que tem 3 raízes, às vezes a gente tem que individualizar elas uma por uma, isso requer um pouco mais de tempo, às vezes eu tenho que usar um motor, vibra um pouquinho, mas é confortável, se o senhor tiver dor, o senhor vai me dizer. Tudo que você fala antes, gente, o paciente, tá? O paciente compra vocês, e olha a palavra que eu estou usando, tá? Compra, tá? Ele compra vocês antes de comprar o tratamento de vocês. Ele compra vocês. Ele compra o Gabriel, ele compra a Ana, ele compra a... Deixa eu ver quem mais está aqui. Ele compra a Luane, ele compra a Júlia, tá? Porque ele tem que ter confiança em vocês antes de começar um tratamento. Isso é uma relação que se estabelece, tá? E essa relação, quanto melhor vocês informarem, que vocês forem demonstrando segurança para o paciente, isso vai, vocês vão criando vínculo com aquela pessoa. E vocês vão conhecendo também, tá? Porque se eu só de falar, né? Vamos voltar para o exemplo aqui, ó. O Gabriel é meu paciente. Vamos supor que o Gabriel é bem ansioso, assim, bem medrosão, tá? Se tu não for, me desculpa, tá, Gabriel? E a Ana vai explicando para ele assim, olha, Gabriel, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Aí o Gabriel vai diminuindo na cadeira, assim, vai sumindo. Deixa eu sair daqui. Tá. Bom, a Ana está conhecendo o Gabriel. Isso é importante, tá? Por quê? Porque a Ana vai estimar como é que o Gabriel pode reagir durante o tratamento. E vai tentando, enfim, vai tentando levar o Gabriel, né? Ou o paciente que está ali na sua cadeira.
vai tentando educar, orientar, olha, não precisa ficar com medo, é assim mesmo, isso é técnico, a gente vai fazer com segurança, o professor está aqui. Ou depois que vocês estiverem informado, puxa vida, eu já fiz isso várias vezes, fica tranquila, vai dar certo, tá? Mas não dá para você não explicar nada, principalmente quando é cirurgia, né? Mas isso eu acho que vale para outras coisas também, tá? Vou dar um exemplo clássico para vocês de coisas que deixam o paciente chateado, que eu vejo no meu dia a dia de dentista. O paciente chega para mim com uma indicação de ESO de um dente que ele ou ela fizeram um canal e, cara, não deu certo o canal, por qualquer motivo, tá? Ou o dente trincou. E às vezes o paciente vem frustrado, entendeu? Você, puxa vida, olha, eu fui lá fazer meu canal lá com a Júlia, né? Pô, doutor, vou contar para o senhor, a doutora Júlia, hein? Não me avisou que podia acontecer isso. Eu acho que ela é meio... que a mão dela é ruim, entendeu? Não, ela é meio novinha, né, doutor? Por quê, gente? Se a Júlia tivesse comentado assim, olha, seu fulano, dona fulana, vou fazer o canal, vou lançar o melhor esforço aqui, vou usar meus melhores recursos. Nem sempre dá certo, tá? Tem respostas que o tecido oferece para gente, ou quer dizer, a biologia da pessoa, que o senhor aqui não vai ser igual ao meu próximo paciente, tá? Isso, às vezes vocês podem jogar com percentuais, entendeu? Assim, ó, 95% das vezes dá certo, mas tem os 5% que não dá, e se o senhor trata de cair nos 95%. Agora, se não cair, bom, aí a gente vai seguir buscando alternativas, né? Ou já diz, ó, se não der certo, vai ter que extrair o dente. Agora, tudo que você não fala antes para o paciente, gente, vira desculpa depois, tá? Vira desculpa depois, né? E às vezes o paciente é um paciente que ele seria teu cliente várias vezes na vida dele ou dela e ele deixa de ser por causa de uma besteira, entendeu? Tá? Duas, três palavras que tu poderia ter trocado com a pessoa antes. Importante, gente, o paciente precisa ter uma informação de boa qualidade, né? Enfim, eu já comentei que planejamento bom evita trauma, né? E perda de tempo desnecessária. Evita trauma no seguinte sentido, tá, gente? Se eu sei que tem um dente lá que eu vou precisar fazer uma odontosecção, eu vou fazer de uma vez, entendeu? Eu não vou ficar testando para ver se vai precisar fazer ou não. Eu anestesio o paciente, abro um retalho e faço a odontosecção. Acabou. Não vou ficar tentando, porque às vezes a tentativa, quando eu sei que a tentativa não vai dar certo, não vou ficar insistindo. Ou então eu vou estabelecer, não, eu vou fazer, eu vou abrir um retalho aqui, vou testar, vou me dar 2 minutos, 3 minutos para testar isso aqui. Se não der certo, eu vou chamar o professor. Tá? Ou se não der certo, eu vou partir para uma outra técnica. Isso é evitar trauma, né? E perda desnecessária de tempo. Ou então, exceder o limite de uma técnica. Por exemplo, as extrações com fórceps, né? Se eu começo a aplicar força, aplicar força, aplicar força, e eu não vejo o movimento resultar no dente de jeito nenhum, né? Que eu mexo o fórceps e que mexe a cabeça do paciente, ou então o meu dente começa a craquelar, fraturar na ponta do fórceps e ele não tem movimento, não adianta às vezes eu insistir com o fórceps. Eu preciso mudar de técnica, tá? Então, esses são os cenários que a gente quer que ao longo do tempo vocês tenham lá na cabecinha de vocês, tá? E isso, gente, não adianta. Só a experiência vai dar para vocês. Ah, professor, mas eu não sei lidar com esse negócio. Se eu tiver uma complicação, cara, eu não vou aguentar. Eu vou pirar, tá? Preparem a cabeça de vocês para o seguinte, ó. Essa era uma frase do professor Milano, que foi decano da endodontia da nossa faculdade por muitos anos. Às vezes ele pegava um aluno triste lá no final da clínica e disse, ah, fulaninho, o que aconteceu contigo? Puxa vida, se fizeste tudo certinho hoje, deu tudo erradinho. E essa frase, embora no diminutivo, ela explica muito bem o que às vezes acontece no nosso dia a dia. Você faz todas as manobras cirúrgicas com maior afinco, assim, com cuidado. E, cara, às vezes a natureza te testa. Às vezes ela mostra as garras dela. Você fez tudo certo e, cara, não deu certo. Ou você teve muitas dificuldades. A experiência vai tornando isso para a gente mais, vamos dizer assim, a gente ao ganhar a experiência expande as nossas possibilidades,
tá? A gente vai ficando melhor de mão, melhor de cabeça, melhor de planejamento, né? Isso é a maior parte das pessoas. Tem gente que fica pior, tá? Mas a esmagadora maioria dos profissionais melhora com o tempo, né? E não adianta, só fazendo mesmo e vivenciando e aceitando que às vezes vai dar errado e que você vai ter que passar por cima daquilo, é que vocês vão passar do nível profissional que vocês estão hoje, que é iniciantes, para profissionais experimentados no futuro, tá? Isso não vem por osmose. Eu não consigo passar por vocês pela telinha do Zoom aqui fazendo mentalização, tá? Tem que fazer mesmo. Bom, eu não vou entrar muito nisso aqui, porque eu sei que o Dr. Alexandre fala muito melhor do que eu sobre questões de comorbidades, tá? Mas nunca deixem de avaliar isso nos pacientes, tá? É pergunta simples, tá, gente? Ah, professor, eu esqueci a ficha hoje. Eu estou num lugar lá no posto de saúde que não tem ficha. Senhora, que idade tem? Como é que está de saúde geral? Quando é que foi a última vez que foi no médico? Está usando algum remédio? Ah, qual? Fez alguma cirurgia já? Já extraiu algum dente? Como é que foi? Tá? Tem alguma alergia? Algum remédio que não te faz bem? Ou o senhor não gosta de usar? São perguntas simples, tá, gente? Mas que vão direto no ponto, né? O paciente vai dizer para vocês, não, eu uso aqui um antihipertensivo, eu tenho diabetes aqui, mas faz tempo que eu não vou no médico, doutora, mas não tem problema, eu estou bem e tal. E aí, a partir disso, vocês vão entrando nos detalhes específicos, né? Os pacientes, quando vem no dentista, o nosso paciente da universidade, principalmente, ele acha que tudo é muito simples e que vai estar tudo certo, né? Mas nem sempre é assim, tá, gente? A gente tem que ter atenção realmente e mostrar para as pessoas que, olha, é uma responsabilidade dar informação para a gente de boa qualidade. Assim como a gente dá para o paciente informação de boa qualidade também. Isso é uma troca, né? Se ele deixar para falar depois da cirurgia para a gente que ele toma Marcumar, ou toma um antiagregante plaquetário, ou só no final da consulta dizer que, mas faz uma semana que eu não tomo meu remédio da pressão, doutor. O senhor sabe que eu estou com super de um diabetes aqui, né? E fiquei muito ansiosa e comi um monte de doce durante a semana aqui depois da cirurgia, tá? E aí o paciente volta infectado lá, né? Por conta disso. Então, é importante a gente saber um pouquinho da saúde geral e tentar entrar no imaginário do paciente, né? Com perguntas ou, enfim, tentar perceber quando eles dividem com a gente qual que é a percepção que ele tem antes da extração. O que está extraindo o dente, né? Se ele entendeu qual que é o motivo, qual que é o benefício que aquela cirurgia vai trazer para ele ou para ela. Importante, o paciente está com muita dor local, tenham atenção nisso. Tem situações que você tem que tratar, se tem alguma infecção ativa, tem que tratar. Não é sempre que tem que acontecer isso, tá? Mas o paciente que tem sintomas, no mínimo, você tem que anestesiar com mais cuidado. Às vezes eu preciso eu preciso usar mais de uma técnica anestésica, uma complementando a outra. A condição dos tecidos moles é importante, né? Se o tecido mole está muito inflamado, a tendência é a cirurgia sangrar um pouco mais. A condição de acesso cirúrgico que tem esse paciente, se ele abre bem a boca, se é um paciente que não tem o pescoço meio duro, entendeu? Se é obeso, tá, gente? Se é obeso, o paciente obeso, na hora de extrair molares, precisa de muito mais energia de vocês e do assistente para fazer o afastamento dos tecidos. E é muito comum na faculdade a gente ter pacientes muito obesos. Tenham atenção em relação a isso. Não deixem de fazer educação em saúde com essas pessoas. Se o paciente é fumante, também isso é importante. Olhem as condições de acesso cirúrgico durante o exame. Eu vejo muito na anestesia e na ESO, vocês com medo de examinar o paciente. Professor, eu tenho medo. Então, ou não posiciona bem a cadeira, aí olha meio de longe ali o dente que vai extrair, aí vai radiografar. Aí muitas vezes vocês chamam a gente, professor, vocês não examinaram o paciente ainda. Tem que examinar, cara, tem que meter a mão, se posicionar. Por quê? Porque ao fazer isso, você já começa a imaginar qual vai ser o acesso que vocês vão ter durante a cirurgia. Se eu tenho dificuldade de examinar um terceiro molar superior, eu vou ter dificuldade de fazer minha cirurgia também. Então, eu vou aprendendo a posicionar o paciente durante o exame e quando eu vou fazer a cirurgia, já está tudo mais fácil. Então, não tenham medo dos pacientes, né?
Ah, professor, mas aí tem que usar mais uma luva. Usa, dane-se, não tem problema. O importante é vocês aprenderem. Depois, com o tempo, vocês vão aprendendo a dosar melhor o uso de recursos, etc. e tal. Prestem atenção nos dentes adjacentes, tá? Ah, professor, eu tenho aqui um molar entre outros dois dentes, mas puxa vida, tem uma cavidade aqui. Já aviso o paciente, olha, o outro está cariado também. Pô, vai ser bom, a gente vai extrair, vai ter acesso. Aqui depois o senhor pode restaurar. Ou aqui tem uma restauração que está para fraturar. Tem que avisar o paciente, olha, vou extrair o dente do senhor, da senhora, mas veja bem, ó, meus instrumentos às vezes encostam aqui. E pode acontecer da restauração do senhor estourar. E já é uma restauração que está comprometida, já vai ter que trocar mesmo, tá? Então, eu lamento. Ah, doutor, mas eu não quero então fazer. Bom, tudo bem, não faça, né? Mas, veja, é inevitável, né? Não vai melhorar sozinho isso, vai precisar intervir. O paciente que tem aparatos ortodônticos também, eu gosto de avisar, olha, eu vou fazer de tudo para não descolar a bracket. Mas, puxa vida, se descolar, poxa, o paciente é cliente lá da professora Karina, muito estoque, professor de ortodontia. Ó, eu digo para o paciente, olha, se acontecer, pede desculpas lá para a doutora Karina, né? Ela vai ficar chateada comigo, se ela ficar muito chateada, eu ligo para ela, peço desculpas, mas às vezes na manipulação aqui pode enrolar uma gazezinha, um instrumento pode tocar no bracket e soltar a colagem do bracket. Ou soltar a colagem, onde é que tinha uma banda aqui? De uma banda ortodôntica durante a minha cirurgia, tá? Se acontecer, paciência, a gente põe de novo, não tem problema nenhum, desculpe, né? Mas eu preciso dizer para o paciente que pode acontecer, porque, de novo, tudo que eu não avisar e acontecer, depois, quando eu for te explicar, vira desculpa, gente, tá? E ficar dando desculpa não é um troço auspicioso, tá? Não é bom ficar dando desculpa. Isso é de uma forma geral na vida, tá? Melhor avisar as coisas antes. No exame radiológico, eu vou prestar atenção no número de raízes que eu tenho para extrair, né? Na condição de curvaturas delas, tá? Se tem tratamento conservador, restauração nos dentes circunvizinhos, nas características do meu osso alveolar, se ele é mais esclerótico, se ele não é. Se tem lesão concomitante, nesse caso aqui, por exemplo, tinha um cisto, tá? Se o dente está perto do seio maxilar, se o dente está perto da fossa nasal, se a raiz está perto do canal mandibular, se tem uma lesão que eu vou ter que curetar. Olha quanta coisa que a radiografia dá para a gente, tá? Se eu inventar de fazer a extração sem radiografar, eu não vou enxergar nada disso. Não vou enxergar nada disso, tá? Eu vou ficar no achismo, vou ficar no escuro, tá? Então, o exame radiológico, ele é bem importante, tá, gente? O exame radiológico é essencial. Não façam extrações sem exame radiológico, tá? Normalmente, o exame que a gente usa em 98% das vezes é a radiografia panorâmica ou radiografia periapical. Eu gosto muito de panorâmica, tá? Eu peço para todos os meus pacientes, né? Se vocês forem um dia consultar comigo, conhecer um paciente que consultou comigo, se vocês forem na clínica de ESO, sob minha orientação, mesmo que o paciente chegue lá no primeiro dia radiografado com uma periapical e, vamos supor, que ele chega com essa periapical aqui, ó. Tá? Então, é a Ana agora que vai ser paciente, tá? Né? Ana é paciente, chegou com essa periapical, tem uma extração para fazer, beleza, fizemos a extração, deu tudo certo, legal, bacana. Ana, semana que vem tu vem tirar os pontos e vem com a panorâmica feita. Tá? Não deu para fazer na primeira consulta? Não tem problema, eu vou fazer na segunda consulta. Tá? Mas de uma forma geral eu quero ter uma panorâmica porque eu enxergo coisas que às vezes eu não enxergaria na minha consulta inicial, tá? E é bastante aceitável isso. Vocês pegarem as recomendações da American Dental Association, ela vai dizer para vocês, olha, um paciente que está vindo com um doutor ou doutora X pela primeira vez, o que está há muito tempo sem aparecer, é interessante você ter uma panorâmica e um conjunto de radiografias interproximais. Tá? Para quê? Para ver cárie oculta. Né? Aí você vai identificar sempre? Não. Que bom. Né? Mas vai ter situações em que aquela radiografia vai complementar o teu diagnóstico e muitas vezes vai ser salvadora na tua prática.
tá? Por quê? Porque ela vai te permitir estender o alcance dos teus olhos e dos instrumentos, dos recursos clínicos que a gente tem para examinar o paciente. Muito bem. É importante também, gente, que eu tenha uma via desimpedida para fazer minha extração, tá? Então, doutor, mas eu peguei lá um paciente que tem muito apinhamento e, enfim, ou que a principal questão aqui de acesso adequado e via desimpedida é se o paciente tem apinhamentos ou não, tá? Então, é importante prestar atenção nisso, e isso eu vou prestar atenção durante a cirurgia, sim, mas desde o meu exame. Para fazer extração, gente, muitas vezes a gente tem que usar força, tá? O dente não sai sozinho pela energia mental, que é a força do pensamento, pelo menos não comigo, tá? Eu preciso utilizar o meu instrumental de forma adequada, mas sem ultrapassar limites que eu possa resultar em dano ao meu paciente, tá? Ou que o meu instrumental, eu vou utilizar de uma forma que eu tenha segurança, que o instrumental não escape da minha mão. Normalmente a gente protege o lábio utilizando afastadores, tá? Esse afastador pode ser um afastador Ovegeser, pode ser um afastador Minnesota. Às vezes é um assistente que segura para a gente os instrumentos de afastadores, tá? Às vezes tem instrumentos que vão na mão do cirurgião mesmo, por exemplo, afastador de Minnesota. E, via de regra, os instrumentos específicos que eu vou utilizar para extrações dentárias são as alavancas, também chamados de extratores, tá? Cuja finalidade é deslocar o dente do alvéolo por meio da aplicação de força. Ou eu vou aplicar força, gente, tentando fazer uma ação de cunha aqui, em que a alavanca tenta ocupar o espaço do dente. Na verdade, eu entro na região entre o osso alveolar e o dente, fazendo com que a minha alavanca tente ocupar esse espaço. Ou eu vou fazer o movimento de alavanca mesmo, que eu vou tentar bascular o meu dente. Ou eu vou fazer um movimento que é chamado de eixo e roda, em que eu giro a minha alavanca de forma que ela, em atrito com o dente, faça com que ele se desloque, né, ou expulsando do alvéolo, ou indo contra as paredes para esmagar os tecidos do ligamento periodontal, de forma que haja um rompimento dos mesmos. Essas são as ações das alavancas. E com o tempo, a gente vai ganhando habilidade, você consegue combinar esses movimentos na tua mão. Os fórceps, por outro lado, gente, são instrumentos, são pinças, tá? Fórceps significa pinça em inglês, mas os fórceps, né, ou as pinças de extração dentária, normalmente eles são instrumentos feitos sob medida para cada grupo de dentes. Então, eu tenho fórceps que são para incisivos superiores e caninos, tenho fórceps para premolar superior, tenho fórceps para molares superiores, tenho fórceps para bateria aqui de pré-inferior. Tem uns que são específicos para incisivos, que é um fórceps que até não está muito no nosso conjunto, mas é um fórceps para quem faz muita extração, ele é interessante, chama papagaio, tá? Tem um fórceps que é para molar inferior. Tem alguns fórceps que são dedicados a raízes, tá? Tem um vídeo do PET que eu vou deixar de tema de casa para vocês assistirem. No final da aula eu passo para vocês, tá? Ali está bem explicadinho, o vídeo está bem bacana. Uma produção do nosso PET, tá? Então, o fórceps ele vai pinçar o dente e vai ser usado para dilatar o alvéolo e para romper as fibras do ligamento periodontal. Tem um jeito de usar isso, tá, gente? Né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Sobre vias não alveolares, né? Eu vou dar uma aula para vocês no semestre que vem, casualmente é o tema que eu mesmo dou aula, tá? Então, na via não alveolar, eu vou utilizar do acesso pela mucosa, construindo retalhos aqui, dissecando o tecido ósseo, fazendo ostectomias, que é um corte com remoção de tecido. Tá vendo aqui que a gente cortou o osso, removeu o tecido para expor a coroa de um dente incluso, aqui de um dente retido, né? Então, o corte com remoção de tecido ósseo para ampliar a via de acesso, obter apoio ou diminuir a inserção do dente a ser removido, é chamado de ostectomia.
E a ostectomia, ela pode ser feita ou com instrumentos manuais, a própria ponta da alavanca, às vezes a gente consegue fazer alguma ostectomia em osso mais macio, mas de uma forma geral, no osso mais basal, mais resistente, a gente vai utilizar broca mesmo, tá? Brocas, né? Esféricas, brocas troncocônicas, montadas num motor que não seja impulsionado de preferência a ar, por turbina, para que eu não jogue ar sob pressão no interior desses tecidos aqui. Então, via de regra, a gente não recomenda a utilização de turbina de alta rotação, não só nós aqui, professores da URGS, mas de outras instituições também, para que a gente não jogue ar comprimido aqui para essa região, tá? Não é uma regra absoluta, né? E eu não vou entrar muito no mérito dessa discussão por agora. Outra manobra que a gente utiliza nas vias não alveolares são as odontossecções, né? Que é a divisão dos dentes em segmentos planejados. Vai permitir a mobilização dessas estruturas, então eu vou romper intrinsecamente o dente, eu vou desmontar ele, entre aspas, tá? Para que eu possa mobilizar segmentos dentários menores. A indicação clássica de odontosecção, gente, é para dentes multirradiculares. E o clássico é eu dividir o dente de acordo com o número de raízes. Então, o molar inferior eu divido em 2 segmentos, um mesial e um distal. Vai conter um pouquinho da coroa e uma das raízes em cada um desses segmentos, tá? No molar superior, que tem 3 raízes, o clássico é eu dividir o dente em 3 segmentos. No pré-molar superior, que tem uma raiz vestibular e uma raiz lingual, aí já é uma odontosecção que não é tão frequente, né? Mas a gente que é especialista faz muito ela. Eu vou dividir o dente no meio, no sentido mesodistal, para que eu tenha um split, né? Uma divisão do dente na raiz vestibular e a raiz palatal, tá? Então, o elegante na odontosecção é você dividir de acordo com o número de raízes, tá? Mas existem outras possibilidades também, separar a coroa das raízes, enfim, separar raízes muito gordinhas, né? Separar elas em 2 fragmentos no sentido axial. Então, odontosecções é um tema que a gente trata à parte, assim. Vou falar um pouquinho do passo a passo aqui, muito rapidamente, tá, gente? Importante, ó, o uso de fórceps. Procurem aprender e posicionar o polegar aqui na articulação intermediária dos fórceps, que vocês tenham controle do que vocês estão fazendo. Eu acho até que dá para pegar um pouco mais perto aqui do intermediário, tá? O fórceps, gente, de acordo com se ele é superior ou inferior, normalmente ele assenta estável na nossa mão. Né? Eu coloco ele, se ele tem a curvatura para baixo e a ponta ativa está para baixo, é um fórceps a dentes inferiores. Se eu assento ele na curvatura da minha mão e a ponta ativa está para cima, é um fórceps para dentes superiores. Não é difícil de identificar isso aqui, tá, gente? Não precisa necessariamente decorar os números, se vocês não quiserem. E o fórceps, ele vai pinçar o dente aqui na região cervical. O longo eixo do mordente do fórceps acompanha o longo eixo do dente. E essa apreensão aqui tem que ser firme, tá? O meu fórceps, quando eu vou movimentar ele para vestibular e para lingual, ele não pode dançar muito aqui na região onde ele está prendendo o dente, senão o dente fratura. Então, a gente introduz os mordentes o mais cervical que a gente conseguir. E o meu primeiro movimento com fórceps vai ser impulsionar o dente contra o seu próprio alvéolo. Ah, professor, a gente não queria extrair o dente. Mas a primeira coisa que a gente faz, a gente impulsiona o dente para o alvéolo para que o ponto de fulcro, o ponto de giro desse dente fique o mais próximo possível da ponta da raiz, tá? Isso evita, gente, que a gente tenha fraturas do ápice durante a extração a fórceps. Então, é um movimento interessante. Quando é que eu não vou fazer esse movimento? Eu não vou fazer esse movimento se eu estiver extraindo um molar superior que esteja próximo do seio maxilar. Aí eu até diria para vocês que molar superior próximo do seio maxilar, que a gente nem deveria usar força. Não é nem que a gente não vai fazer intrusão, tá? Mas se por algum motivo, tecnicamente, vocês entenderem que tem que usar, aí abre mão de fazer o movimento de intrusão, tá?
Fiz a intrusão, eu vou começar a dilatar o alvéolo. Como é que eu dilato o alvéolo? Fazendo movimentos para vestibular e para lingual. E eu vou forçar um pouquinho para vestibular, segurar. Vou forçar para lingual, segurar. Quando o meu paciente está extraindo a fórceps, eu preciso pedir, gente, para o paciente abrir grande o bocão, tá? Porque, vamos supor que a caneta aqui é um fórceps, tá? Eu vou lá encostar, vou prender lá no meu incisivo central. E o meu paciente está com a boca fechada. Eu consegui prender o mordente, eu estou protegendo aqui com a minha mão esquerda, né? Eu vou começar a movimentar. Quando eu for movimentar para a palatal, eu vou bater no lábio do meu paciente. Ele não está anestesiado no lábio embaixo. Então, ele vai doer. Então, quando eu estou com o fórceps, eu peço para o meu paciente abrir grande a boca. E aí, ó, ele tem espaço para trabalhar. Pede para o paciente abrir grande a boca e vocês vão dilatar de vestibular para lingual, né? E vão manter esse movimento de dilatação, tá? Quando vocês forem fazer isso aqui, vocês vão sentir que tem um momento que o dente desarticula, tá? É bem nítido isso, né? Sente que o dente desarticula. E aí, a partir daí, a gente intensifica a nossa manobra, porque normalmente, gente, o dente ele quer sair, os dentes eles não são retinhos, que nem tá aqui, ó. Esse desenho desse dente aqui, ele não é muito real, tá? O dente gosta de sair fazendo curvatura. Ele vai para um lado e para o outro, porque as raízes, de uma forma geral, elas têm esse bojo aqui. Elas são encurvadas nas suas, né, superfícies. Então, o dente gosta de sair fazendo curvas. Eu vou aumentando o tamanho da minha curvatura, mas é claro, a partir do momento que eu senti que o dente desarticulou, que ele deu aquela soltada, eu largo mão de fazer o meu movimento de impulsão, porque eu já não tenho mais risco que o ápice frature. Ok? Se isso ficar difícil de compreender, não se preocupem. Na prática é muito nítido isso. Vocês vão sentir na mão de vocês isso, tá? Os movimentos das alavancas eu já comentei com vocês, né? A alavanca a gente impunha assim, ó, como se ela fosse um talher aqui mais robusto, tá? Dificilmente eu vou conseguir fazer extrações uma alavanca segurando ela como se fosse uma caneta. Essa apreensão do tipo caneta eu deixo para os meus coladores, deixo para o meu bisturi. São instrumentos que eu uso como se eu estivesse desenhando nos tecidos mesmo. O fórceps e a alavanca eu vou ter uma empunhadura um pouco mais, que me dê mais energia e mais estabilidade se eu precisar fazer força. Não usem os dentes adjacentes como ponto de apoio, a não ser que os dentes adjacentes vão ser extraídos, né? Por exemplo, um caso de extração múltipla, não tem problema nenhum eu apoiar um dente no outro. Mas numa situação como essa aqui, ó, que está no desenho, que eu tenho um dente a ser extraído entre outros dois dentes rígidos que não são alvo da minha cirurgia, eu vou ter que estar sempre atento, entrando com instrumentos aqui de tamanho compatível. Eu vou proteger com os dedos na minha outra mão, para eu sentir que tecidos que estão sendo mobilizados, né? Às vezes eu coloco a polpa do meu polegar aqui encostando no dente vizinho, porque se eu aplicar alguma força ali com a alavanca, eu vou sentir na ponta do meu outro dedo. Olha aqui, estou aplicando força e o outro molar ali está recebendo a força. Então eu vou reposicionar o meu instrumento para que isso não... Tá? Isso também a gente vê muito bem na prática, né? Eu já estou indo para a finalização aqui, a gente trazendo um caso no qual é uma extração que é uma extração com finalidade ortodôntica. Vocês estão vendo o exame clínico do paciente aqui. O profissional da área da ortodontia já deixou o dente marcado aqui sem bracket, que facilita muito a nossa vida, e já deixou o arco segmentado, tá? Ah, professor, e se o paciente aparecer com um arco contínuo aqui, que é o mais comum? Eu peço sempre para tirar o arco antes da extração, tá? Porque, principalmente extração com finalidade ortodôntica, que é um dente entre outros dois dentes rígidos, eu gosto de fazer técnica fórceps. Aqui vocês estão vendo o exame radiológico, né? Mostrando que provavelmente é um dente com raízes fusionadas, ou aqui não deu para identificar muito bem, mas tem um pouco de inclinação mesial. Eu não estou vendo aqui grande coisa de divisão de raízes nessa imagem radiológica, tá?
Então, a gente vai fazer a sindesmotomia, tá, gente? Então, a sindesmotomia, eu vou inserir o meu sindesmótomo no suco gengivo, no suco gengivo dental, né, intrasulcular, então a minha dissecção, separando a gengiva inserida, tentando chegar lá pertinho da crista óssea, tá? Às vezes a gente rompe essa papila, às vezes a gente consegue preservá-la. Depois, a gente vai aplicar a alavanca nas proximais, né, com cuidado com os dentes adjacentes. Tá vendo que o cabo da alavanca, que às vezes ele é mais grosso do que a ponta, a gente tem que prestar atenção para ver se não vai encostar no bracket aqui, porque se encostar com muita força, vai descolar o bracket. Tem que ter cuidado nesse sentido. Claro, se descolar um bracket não é uma coisa tão horrível, tá? Mas se a gente puder evitar, melhor. Aqui vocês têm uma imagem da aplicação do fórceps, né? Vejam, ó, o fórceps vai pinçar bem na cervical, de preferência entrando um pouco na gengiva. Eu não quero pegar o fórceps aqui para cima, porque senão o meu braço de resistência é muito maior e eu tenho uma chance que a coroa se frature. Ela é uma chance maior, né? Por quê? Porque eu vou estar pinçando mais longe do meu braço de resistência, que está iniciando aqui, ó, na região de inserção do dente na crista óssea até o ápice dele. O ápice vai variar de acordo com o comprimento do dente. Então, quanto mais perto eu pegar aqui da área de resistência, melhor. Melhor eu vou aplicar a minha força, tá? Vou pinçar, então, com o fórceps, sentir que ele está estável na minha mão. Eu vou pegar o dente com 2 dedinhos aqui, ó, um de cada lado. É uma hora que eu particularmente peço para tirar o afastador, mas se vocês se sentirem confortáveis de ficar com o afastador, também pode. Mas eu vou pegar o dente que eu vou extrair, ó. Eu vou botar a polpa de um dos meus dedos aqui na vestibular e a polpa do outro dedo na palatina. Então, eu vou pegar com o polegar e com o indicador, tá? E aí eu vou começar a fazer o meu movimento de impulsão e vou dilatar para um lado e para o outro. Tá? Dilato para o vestibular, dilato para palatal, aí de novo eu dilato para o vestibular, dilato para palatal, e vou fazendo isso sucessivamente. Se cansar, a gente para, tá? E vai ter um momento, gente, que vocês vão sentir que o dente desarticula. Desarticulou, normalmente eu dou uma aliviada na pressão, vejo como é que o paciente está, e aí pinço de novo, e aí eu não vou mais fazer movimento de impulsão daí. Aí eu vou girar para vestibular, para lingual, e vou perceber que o meu movimento vai aumentando até que uma hora o dente solta. Tá? E geralmente, para mim, é mais fácil soltar ele levando para a palatina, fazer um movimento final para a palatina. Tá? Porque eu gosto muito de preservar essa tábua vestibular aqui, né? Mas, enfim, os livros de texto vão trazer para vocês que o movimento deve ser mais extenso em direção à tábua óssea de menor resistência. Nos dentes superiores, sempre vai ser a tábua óssea vestibular, tá? Particularmente, eu gosto de dilatar bastante para lingual, porque funciona para mim. Feita a minha extração, gente, a gente vai comprimir bidigitalmente esse alvéolo, né? Ah, professor, mas é uma extração com finalidade ortodôntica, precisa comprimir? Não precisa comprimir com força. Eu só quero corrigir um pouquinho a dilatação que foi feita no tecido mole pela ação do fórceps. Não precisa apertar com força, né? Querendo fraturar, até porque a gente nem consegue, a não ser que vocês tenham um mãozão, os dedões muito fortes, tá? Eu vou comprimir para fazer um pouco de hemostasia, para corrigir alguma dilatação que eu tenha provocado aqui com a ação do meu fórceps. Vou fazer uma sondagem do meu alvéolo, tentar sentir as paredes dele com uma cureta, tá? Uma cureta de Lucas. Num segundo momento, senti que as minhas paredes estão rígidas, etc. e tal. Toquei lá na região do ápice, vi que eu não tenho solução de continuidade, minha cureta não está indo cavidade adentro, né? Como se eu estivesse entrando no seio maxilar. Aí eu vou fazer a manobra de valsalva, tá, gente? Como é que é a manobra de valsalva? Manobra de valsalva, eu vou tampar o narizinho do paciente,
e vou pedir para ele fazer de conta que eu ia assoar o nariz. Tá? Eu tenho nariz grande, vai dar para ver que ele dá uma dilatadinha. E eu faço isso com o meu paciente de boca aberta. Tá? Meio segundo, 1 segundo, né? Quando eu estou fazendo isso, eu estou com um espelhinho aqui olhando para o meu alvéolo, né? O paciente, estou segurando lá o narizinho do paciente. Geralmente eu faço isso com uma gaze, ou se o campo fenestrado ali me permitir, eu posso botar os meus dedos. Não põe direto na pele do nariz do paciente para não... Minha mão está estéril e ao mesmo tempo ela está com sangue. Eu não quero passar sangue aqui do paciente aqui no nariz dele para não deixar o paciente desconfortável, tá? Então eu vou pegar com uma gaze limpa ou com a borda do meu campo estéreo, né? Tampo o narizinho do paciente. Olha, senhora, na hora que eu vou contar 3. Quando eu contar 3, o senhor faz de conta que vai assoar o nariz, tá? E aí tem pacientes que vão fazer um movimento bem brusco, assim, tá? Mas a maior parte deles vai fazer um movimento delicadinho, né? Que vocês vão conseguir já ter um bom teste, tá? Outros fazem com muito fraquinho, tá? Aí, se acontecer isso, pede para o paciente fazer de novo com um pouco mais de força, tá? E o que eu não quero ver aqui? Eu não quero ver ar saindo pelo meu alvéolo, tá? Eu não quero ver meu alvéolo borbulhando, ok? Se eu enxergar o alvéolo borbulhando, o que aconteceu? Eu tive uma comunicação, provavelmente entre o meu alvéolo e o seio maxilar, que é a comunicação mais comum, comunicação buco-sinusal. E muito raramente, mas não é impossível, eu posso ter comunicações buconasais também, mas é muito mais raro. Sempre façam de canino para trás a manobra de Valsalva. Na esmagadora maioria das vezes, ela vai dar negativa e que bom que ela deu negativa. Quando ela der positiva, por enquanto, o que vocês vão fazer? Vocês vão nos chamar, vão nos avisar. Ah, professor, deu uma nota positiva aqui o Valsalva, tá? E a gente vai orientar vocês o que fazer. Normalmente a gente tem cuidados específicos que vocês vão aprender em aula específica também quando tem comunicação bucosinusal de forma ativa. Varia um pouquinho de paciente para paciente. Que cuidados são esses? Fez isso tudo, dá um pontinho de sutura, tá? A esmagadora maioria dos profissionais e dos livros de texto reforçam a importância desse ponto de sutura aqui, tá? Agora, tem profissionais que não dão sutura, enfim, gostam, funciona para eles. Eu acho que no paciente jovem, uma extração simples, dentição rígida, realmente você tende a ter poucos problemas, mesmo que você não faça sutura, tá? Agora, o mesmo não é válido em pacientes que já tenham qualquer tipo de distúrbio de coagulação, né? Então, a meu ver, é importante suturar ali para manter alguma resistência para que o coágulo se forme ali e fique firme naquela cavidade, tá? E é a partir da presença do coágulo, gente, que vão decorrer aqui os processos celulares que vão resultar na reparação daquele alvéolo. Muitas vezes a gente enfrenta situações de extrações múltiplas em que as manobras são as mesmas, mas a gente tem um pouco mais de liberdade com o tecido mole, a gente enxerga melhor, a gente pode apoiar um dente no outro, porque vai tudo sair mesmo, tá? Isso às vezes facilita a nossa vida. Em extrações múltiplas, a gente é um pouco mais atento nos processos de curetagem, porque às vezes tem algum grau aqui de formação de pequenas farpas aqui de tecido ósseo, que a gente chama de esquírulas, tá? Então tem que ter atenção com isso. E geralmente a gente faz uma regularização aqui das cristas, né? Para que eu tenha esse segmento de rebordo aqui morfologicamente preparado para receber uma prótese suportada, tá? Se ele ficar muito cheio de relevos aqui, não é bom, tá? Normalmente a gente dá uma regularizada nisso, né? Para que eu tenha uma boa conformação de mucosa ali, um rebordo desdentado saudável, né? A manobra de compressão digital, a manobra de Chompré, ela vai ser mais intensa em extrações múltiplas, tá? Até porque eu tenho uma condição de uma plasticidade maior do tecido ósseo aqui, para que eu possa realmente conformar ele, tecido ósseo, tecido gengival. E, por fim, as suturas, né? Às vezes pode ser feitas suturas contínuas também, tem situações em que isso é interessante, mas
a sutura também, gente, do profissional se sentir confortável. O profissional se sentir, professor, eu não me sinto confortável em fazer sutura contínua. Então não faça, seja feliz. Agora, a sutura, eu gosto de sutura contínua, por quê? Porque ela me dá uma tração em toda a extensão do tecido mole. E para mim ela acaba sendo mais fácil de realizar, é menos tempo que eu estou ali com o paciente, embora não seja o que mais me leve a fazer suturas contínuas, tá? Porque realmente eu gosto do efeito de você ter uma tração mais homogênea no tecido, né, ao longo de toda a ferida operatória. Isso me dá um resultado que ele me chama mais atenção, né, esteticamente, né? A estética da minha cirurgia, eu acho mais elegante o resultado, né? E acho que o rebordo fica com uma conformação mais interessante também, mais pronto para a prótese. Sejam precisos, né? Claro, para ser preciso, precisa fazer, e vocês só vão ter certeza que vocês estão fazendo bem certinho tudo o dia que der errado. E aí vocês chegaram realmente no limite da habilidade de vocês e aí o próximo que eu vou fazer vai dar certo de novo. Bom, eu estou testado, tá, gente? Enquanto nada deu errado, eu não estou testado ainda. Agora, também não dá para toda vez que for fazer, dar errado. Aí tem que ter um pouco de cuidado e revisar tecnicamente se vocês não estão fazendo nada inadequado, né? Ou se vocês estão se preparando pouco para as intervenções. Se preparando é no sentido mental. Estudar uma determinada técnica cirúrgica nos dá segurança intrínseca, né? Lá no meu imaginário, eu fiz aquela cirurgia várias vezes, para que quando eu for me confrontar com a realidade, eu possa fazer uma boa cirurgia e que, se isso não acontecer, eu tenho certeza que não foi por falta do meu esforço, nem físico nem mental, tá? Então, isso, o treinador de futebol, o Tite usava muito essa expressão e eu gosto, tá? Não adianta só jogar bem, não adianta só ganhar o jogo, você tem que merecer ganhar o jogo. E aqui também eu digo isso para vocês, enquanto alunos. Tá um pouco estoico isso, mas azar. Eu sou estoico mesmo e era isso. Tá? Vocês têm que merecer fazer uma cirurgia boa. Para merecer fazer uma cirurgia boa, vocês têm que assistir uma aula concentrados, têm que olhar no livro, têm que usar algum recurso complementar. Professor, eu não gosto muito de ler, mas eu vou olhar um vídeo no YouTube, então vai lá, olha, estuda isso, tá? Procurem se esforçar para que quando as coisas acontecerem para vocês de forma boa, que vocês aproveitem melhor aquilo, que vocês se sintam merecedores, né? E isso não tem a ver com uma baixa autoestima, não é por aí o caminho, não é para elevar a autoestima de vocês, tá? Vocês vão se sentir merecedores, tá? E para quando as coisas derem errado, gente, vocês terem certeza que vocês fizeram o máximo de esforço possível. Porque é muito frustrante quando a gente é preguiçoso e alguma coisa dá errado. A gente acaba se sentindo muito culpado por isso, tá? Então evitem esse tipo de sentimento porque isso detona vocês profissionalmente, tá? Sejam sempre assim, ó, se amem em primeiro lugar e para a gente se amar, a gente tem que merecer o amor que a gente dá pela gente mesmo. Façam isso por meio do esforço de vocês, tá? Sejam precisos, sejam prudentes, né? Tá em dúvida, chama um professor. Na cirurgia difícil, chama um colega que vocês gostem, que se dê bem, que daqui a pouco é uma pessoa habilidosa na área de cirurgia, tá? Aqui tem uma outra frase de autoajuda, você é um mix das pessoas com quem você mais convive. Você se influencia com elas. Tá? Então, eu tenho um colega que é super bom de pério. Cara, teus casos de pério vai dividir com esse colega, entendeu? Não vai te roubar o paciente. É ridículo pensar isso, tá? Eu tenho meu outro colega que é bom de cirurgia. Vai lá, bate um papo com ele, com ela. A pessoa vai ficar feliz de te ajudar, entendeu? É bem divertido ajudar os outros, tá? E paciente tem para todo mundo, tá, gente? Não precisa ficar achando que vocês vão se formar e não vai ter paciente, porque tá cheio de gente para tratar, tá? Procurem ser indolores, tá, gente? Não sejam indiferentes à dor dos pacientes de vocês. Não sejam. Isso vai fazer vocês também pessoas mais felizes, tá? Não sejam indiferentes à dor, né? Procurem anestesiar bem, deixar o paciente confortável. E, cara, por mais que seja irritante, às vezes aquele paciente que geme para tudo, tudo bem, paciência, sejam compreensivos, leva na esportiva, tá?
Sempre pede para o paciente avisar se tem alguma dor. Se a pessoa disser que está doendo, acreditem, tá, gente? Ah, mas eu não te anestesiei bem. Cara, anestesia um pouco mais, meu, não custa. Faz uma interligamentar, entendeu? Deixa a pessoa confortável, pelo menos se ela não ficar mais confortável, pelo menos ela vai dizer assim, puxa vida, a Ana, o Bruno, aqui a Júlia, se esforçaram para me atender bem. Ela vai se sentir bem tratada. E isso vai ser legal na relação com o paciente de vocês e vai ser legal para vocês mentalmente também, tá? E sejam menos traumáticos possíveis, né? Às vezes não dá para ser pouco traumático. Paciência, a primeira coisa é fazer a cirurgia, né? E dentro do possível, se vocês conseguirem ser um pouco menos invasivos, isso também será desejável. Tá, pessoal? Então, acho que é meu último slide. Eu vou voltar aqui para vocês. Me alonguei bastante, nossa senhora, me alonguei pra caramba. Mas é que a companhia de vocês é muito agradável, tá, gente? Então, foi por isso que eu me alonguei, tá? Estou à disposição para as perguntas de vocês aí, pessoal. Professor, eu fiquei com duas dúvidas, possível Claro, tirar? deve. Primeiro, ali, naquele caso da paciente com indicação para tratamento ortodôntico, que acho Sim, que era o pré-molar, né? sim. Em relação ao movimento de impulsão em direção ao ápice, eu não entendi se ele é só inicial, né? Se é o primeiro movimento que a gente vai fazer, ou se a gente vai combinar depois com os movimentos de lateralidade para vestibular e palatal. É uma ótima pergunta, tá? Ele é o teu primeiro movimento e você mantém essa pressão nos teus primeiros movimentos também de vestibular para lingual. Tá? Até você sentir que o dente desarticulou, cara. Isso é um negócio que eu não tenho como te explicar. Você vai ter que viver isso aqui para sentir. É como se A hora mantesse impulsionando para cima ao mesmo tempo que. Exatamente. Se o dente for inferior, tem que impulsionar para baixo, tá? Impulsiona em direção ao ápice, né? Dente inferior, tu vai impulsionar para baixo. Tá. E a segunda dúvida é, acho que tu falou que tu prefere sempre fazer o último movimento, né, a amplitude para palatal. E aí tu Sim. falou que na literatura, às vezes eles falam que a direção desse movimento tem que ser para trabécula de menor espessura, né? Para tábua óssea, de menor Tábua espessura, óssea, desculpa. cortical. Mas eu não sei, no meu Aham. pouquíssimo conhecimento, eu fico pensando se a cortical, a tábua óssea de menor espessura, ela não seria mais propensa a sofrer uma fratura, sabe? Não, por isso não faz muito sentido. Essa é uma pergunta bem interessante e tu tens razão, de um lado, tá? Só que assim, ó, eu sou clínico e sou clínico muito de clínica privada, onde a gente pensa muito no implante, cara. E isso acaba tomando conta de ti. Tá claro, quando eu estou na faculdade, eu sei que nem todos os meus pacientes que vão, a minoria até, dos que vão extrair, vão fazer implantes depois, tá? Mas para o bom sucesso do implante estético e funcional no longo prazo, quanto melhor eu tiver minha tábua vestibular, melhor é para mim e para o meu paciente. Por N razões que vocês vão ir aprendendo. Eu vou esconder melhor o metal do meu implante, eu vou ter uma inserção mais adequada dele, tá? Então, tudo que eu quero na vida é ter uma boa tábua vestibular, tá? A tábua palatal ela é importante também, mas ela é muito menos crítica. Então, se eu tiver qualquer tipo de problema na tábua palatal, para a minha reabilitação do implante, não faz muita diferença, né? Então, a gente acaba influenciando isso na tua técnica de extração, entendeu? Porque tu tá o tempo todo pensando, eu tenho que preservar o vestibular, tenho que preservar o vestibular, tenho que preservar o vestibular, entende? Então, por isso que eu particularmente, acabo estendendo o meu movimento bastante para a tábua palatal, né, na extração a fórceps dos dentes superiores, tá? E na extração a fórceps dos dentes inferiores, eu não extraio molar a fórceps, raramente, né? Então, normalmente eu me restringo com fórceps de pré-molar superior a pré-molar superior, tá? De pré-pré e de pré-pré inferior, né? Faz o mesmo sentido eu levar para a lingual e, na verdade, no inferior a lingual é a tábua mais delgada, tá? A cortical inferior ali no pré-molar já é mais delgada a lingual.
Tá bem. Então, é por Obrigada. conta disso, tá? Eu não quero machucar vestibular de jeito nenhum. Nem a mucosa e nem o osso. Sim. Tá bem, obrigada. Nada. Tudo bem, pessoal. Vocês ficaram até o final aí. Não sei se estão cozinhando a janta já. Está todo mundo de câmera desligada, mas eu quero... Se não tiver mais perguntas, eu quero agradecer a atenção de vocês, tá? Quem quiser me mandar a pergunta, Fran Júlia pode... É sempre indicado força, porque eu lembro que não é... Tá, boa pergunta. Olha, Júlia, veja bem, ó, a preferência profissional, ela tem um quê de subjetivo, tá? E eu gosto muito de usar fórceps entre pré superior e nos pré superiores, nos incisivos superiores, no canino também. No canino eu tenho alguns cuidados adicionais, né? Mas eu gosto muito de usar fórceps, cara. Sempre que eu posso usar, eu uso, funciona para mim, entendeu? É um instrumento que eu aprendi a usar com os meus professores e consigo fazer isso bem, com segurança e rápido, tá? E funciona para mim, eu tenho que dividir isso contigo, né? Eu sei que tem colegas que não gostam, tá? Agora, principalmente em situações em que eu tenho um dente próximo do outro, às vezes tu começa a cavocar com a alavanca e você machuca a crista óssea, muito mais do que você faria isso se usasse o fórceps, entendeu? Tá? Então eu gosto bastante, né? E eu vim, embora eu já tenha me graduado há bastante tempo, tá? E eu tenho muito mais tempo de professor do que eu tive de aluno de graduação, tá? E sempre esse tempo dentro da URGS, né? Na URGS a gente tem a disposição dos fórceps, né? Vocês não precisam comprar os fórceps, tá? Então vocês acabam indo buscar no almoxarifado, né? Eu tinha os meus, tá? Tenho os meus até hoje da graduação. 25 anos estão lá meus fórceps, né? Mesma marca, né? Não perdi nenhum ainda. Então ele estava na minha caixa o tempo todo, eu não precisava buscar em lugar nenhum. Então, eu acho que muito de não usar fórceps é porque ele não está à mão. Não porque o instrumento não seja bom. Tá? Obrigado. O reparo do bordo alveolar. Deixa eu botar aqui para ficar gravado. Em múltiplas extrações, é sempre usado broca ou não necessariamente? Tuana, não necessariamente. Não necessariamente. Você pode usar a lima de osso, você pode usar um sacabocado, ou um instrumento, eu chamo de sacabocado, mas ele tem um instrumento que é um instrumento que chama-se alveolótomo nos catálogos de odontologia, tá? Que é uma pequena pinça, como se fosse uma pinça de cutícula, mas sem as pontas, tá? Ela tem os bordos arredondados. E, cara, tu vai esculpindo o rebordo. É bem... Para quem gosta de artes manuais, assim, é bem legal de fazer. E tem umas limas para osso também, que são bem interessantes para você trabalhar nas áreas mais delicadas. Não precisa usar motor sempre, tá? Quando você tiver um rebordo muito extenso, Juliana, ou quando você vai fazer extração, e logo depois por exemplo, vou extrair de pré a pré superior, e logo depois eu vou fazer implantes, às vezes a gente usa uma broca ou uma fresa. Sabe essas fresas que a gente usa para desgastar a dentadura, desgastar acrílico? A gente pode usar essas mesmas fresas, tá? Que são lá da prótese. Claro, a gente vai esterilizar direitinho, daí botar na nossa bandeja esterilizada, manipular esterilizado, tá? Mas eu vou usar ao longo de todo o rebordo para dar um desgaste mais homogêneo nele, tá? Isso vocês vão ver lá que nas próteses sobre implantes, como elas têm uma barra metálica que fica mais junto da gengiva, quanto mais o meu rebordo for regular, mais eu deixo essa barra metálica horizontal em relação ao rebordo. E isso é bastante interessante do ponto de vista de estabilidade da peça protética depois, tá? Quanto mais horizontal for minha barra, melhor, sem muitos altos e baixos. Eu que agradeço. Então, gente, de tema de casa, tá? Eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui, que é bem curtinho, tá? Mas que foi feito com muito cuidado. Tem 5.000 visualizações lá do grupo PET, tá?
Eu vou deixar o link aqui para vocês. E não vou dar muito spoiler, mas é um vídeo sobre o uso de fórceps, tá? Então, mostra a apreensão. Tem os números, tá? Então, eu vou deixar de tema de casa aqui para vocês. Eu vou botar aqui nas notas do nosso episódio de hoje. Vou botar no chat aqui, tá, pessoal? Aí vocês só copiem aqui, ó. Tá no chat aqui para todos vocês, tá? Só copiar ali o link e aí olhar no celular ou olhar no... Já aproveita e já curte ali a página do PET, quem não curtiu ainda, tá? Porque quando tem vídeo novo, daí vocês vão poder ganhar o sininho lá do PET, tá? Tem vídeo do Ângelo, tem vários vídeos de cirurgia bem bons ali. Ok, pessoas. Então, agradeço aí a paciência de vocês, né? Eu vou tentar... Professor Maurício, diga. Maurício Molar, cara. Nasceu para ser dentista, professor. Diga. Para as restos radiculares, usa fórceps também ou qual é o instrumento ideal? Boa pergunta. Assim, ó, Maurício, a maior parte dos restos radiculares, quando vai tirar resto radicular mesmo, eles não têm muita inserção e você trabalha bem com a alavanca com eles, tá? Mas você pode usar. Tem um fórceps que é acho que é um fórceps 151. Eu pesquisei por fórceps baioneta, tá? Então, esse fórceps aqui, ó, esse tipo de modelo aqui, esse é uma linha importada, tá? Ver se tem um nacional aqui. Esse fórceps aqui é um que a galera gosta muito de comprar, porque ele tem, ó, esse indentado aqui, mas ele não tem, que eu saiba, não tem nacional esse aqui, tá? Mas é uma boa linha de fórceps na forma de baioneta. E ele é bem interessante para raízes residuais superiores, tá? Ele pode ter... os mordentes aqui não precisam ser necessariamente esses daqui, tá? Pode ser um mordente mais delicadinho, tá? Isso para o superior, tá, Gabriel? Gabriel não, desculpa, molar. Então, pré-molar superior, enfim, né? Depois no inferior, querido, esse aqui, ó, vai bem. É o mesmo fórceps para pré-molar inferior, tá? E às vezes você acha um com umas usinagens um pouco mais estreitinhas aqui na ponta. Então ele é interessante também, tá? Pré-molar inferior dá para fazer raiz residual também. Ok, respondi aqui, Maurício. Ó, participação especial aqui na aula, minha filhota. Blá, blá, blá. Técnica não alveolar para dentes superiores tem maior risco de comunicação bucosinusal? Não, Gabriel, não necessariamente, tá? Não faria essa associação, querido. Dentes com hipercementose sempre será necessária a técnica não alveolar. Chayenne, de uma maneira geral, você abre retalho para dente com hipercementose, cara. Tá. Obrigado, que fofa. Vamos lá, tu é fofa, Juju? Ela é, você é convencida também. Então tá, pessoal. Qual é o nome? Essa aqui é a Julia. É a minha mais nova. A minha mais velha tá ali, tá dançando. Ela é fã do Billy Idol. Dance with Myself. Tá. Obrigado, Sana. Obrigado, minha companheirinha aqui de estudos, tá? Gente, então, quem quiser depois me mandar outras perguntas, manda, eu tento gravar vídeos, tá? Pode me mandar pelo e-mail, ou se quiser me chamar lá no @drbaraldi, tá? E, lá no Insta também. Deem dicas aqui tá a minha mais velha aqui, ó. Minhas duas figuras, tá? Um abraço bem grande para vocês. Obrigado pelos elogios. Estava mandando um beijo para vocês. Obrigado pela paciência, pela companhia de vocês, gente.
vou finalizar aqui nossa reunião, pessoal. Um abração.